Diretamente de Bruxelas, hoje a Manequim recebe um convidado pra lá de especial. Eu sou a Isabelle de Lima e recebo aqui comigo Emanuel Lejane. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Emanuel, eu gostaria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, falar um pouquinho sobre o que é a sua marca, de onde surgiu essa ideia de criar realmente uma nova linha, esse desejo de ser um estilista. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Olha, na verdade, minha vontade, meu desejo de virar estilista surgiu quando eu tinha 17 anos. Meu pai adorava desenhar, minha avó era costureira. Então isso existia nas raízes familiares, mas eu nunca tinha planejado desde criança ser estilista. Minha mãe na época ainda fazia muita roupa com costureiras. E ela uma vez por acaso recebeu revistas de uma costureira com coleções e tudo mais. E eu não sei por que eu comecei a me interessar, comecei a folhear essas revistas. E eu me dei conta que a moda era uma profissão viável, que era uma profissão criativa, porque eu queria fazer uma coisa criativa, mas ao mesmo tempo que pudesse ser uma profissão realmente com uma certa viabilidade, não é? Então, minha mãe falou, bom, já que você quer ser estilista, minha mãe era uma pessoa muito dura, ela me obrigou ela começou a gravar programas sobre moda, sobre estilistas, porque ela falou, quando você for entrar numa universidade de moda, você tem que entrar já com uma cultura de moda. Você tem que saber quem são os estilistas, o que eles fazem, tem que ter uma cultura sobre pintura, arte e tudo mais. Então eu estava nos últimos anos da escola secundária e eu entrei nesse processo e aí eu comecei a fazer cursos um pouco preparatórios em Paris e tudo mais, para ver se realmente era aquilo que eu queria fazer, e tô nessa profissão até hoje. E você comentou um pouquinho antes aqui conosco que você morou em muitos países, né? Sim. E o que fez você se apaixonar pela moda de cada país e trazer um pouquinho para o seu trabalho? Na verdade, eu não só me apaixonei pela moda de cada país, porque todos os países onde eu morei não tinham uma cultura de moda propriamente dito, não é? Mas eu diria que foi muito mais do que isso. Foi uma oportunidade de conhecer culturas diferentes, no sentido de culinária, arte, pintura, a língua de diferentes países, poder conviver com diferentes culturas, descobrir os hábitos de culturas diferentes. E eu acho que tudo isso, mesmo que não tenha me afetado no meu trabalho, não tenha me influenciado até hoje, é uma referência que no futuro sempre é uma base para inspiração e desenvolvimento do meu trabalho. E, Emanuel, você trabalha com a alta costura, né? Sim. E eu gostaria de saber qual peça você tem mais apego em fazer, qual tipo de peça você gosta mais de fazer e quais tecidos você prefere trabalhar e por quê? Olha, eu tenho muito afã na camisaria. Eu acho que a camisaria, uma camisa branca é uma coisa que sublima a mulher. Eu tenho muito prazer em trabalhar bons algodões, trabalhar também organzas, para todo o tecido que sublima a camisa e que dá um aspecto mais alta costura, eu adoro trabalhar. E durante a sua carreira, que já é muito longa, né, também, você já tem uma carreira de sucesso, você já tem peças muito marcantes. Teve para você algum momento, de forma pessoal, algum momento que foi mais desafiador ou aquele que foi mais marcante no seu processo de criação, ou até mesmo alguma criação que foi marcante para você? Eu acho que a minha volta ao Brasil tem sido um momento muito marcante. Porque, porém, eu tenha ensaiado o desenvolvimento da minha marca em outros países, tenha sido um ensaio, não é? Um ensaio para chegar a um negócio com uma estrutura, com todo um desenvolvimento de marca, de
marketing, de assessoria de imprensa, etc, etc. Agora eu estou sentindo que eu estou num momento muito desafiador, porque o negócio, desde que eu cheguei ao Brasil, está realmente se desenvolvendo em mais formas que eu jamais podia imaginar. Coisas muito positivas estão acontecendo no desenvolvimento dessa marca. E é claro, né, que quando a gente fala assim das peças realmente que você faz, para quem depois, obviamente, a gente vai deixar aqui o link do e-commerce do Emanuel, a gente consegue ver algumas peças muito diferentes daquilo que a gente vê assim no dia a dia, exatamente por ser de alta costura, né? Mas de onde vêm as suas inspirações? O que te move, o que te faz querer fazer cada vez mais peças tão bonitas, que eu confesso, eu fiquei apaixonada pelo seu catálogo. Então, o que te motiva? Quais são as suas inspirações para essas peças? Bom, eu diria, em base a tudo, eu acho que a inspiração para mim é uma caixa muito grande. Quer dizer, para mim, cultura, eu amo cultura. Então, pode ser... eu estou permanentemente indo a exposições, pintura, escultura, música, mas eu tenho, eu diria, uma paixão muito grande pela história da moda. Então, e nessa história da moda, eu acho que o período que mais me influencia são os anos 50, porque é um período onde a alta costura pós-guerra se desenvolveu muito. Então apareceram grandes criadores como Christian Dior, que é um foco muito grande no meu trabalho. Eu amo o trabalho, é uma grande referência. Mas também apareceram Schiaparelli, Patou e muitos grandes estilistas se desenvolveram nesse período dos 50. Então, os anos 50 para mim é uma grande referência. E falando assim, modelito mesmo, né, para aquelas pessoas que às vezes não conhecem ainda muito sobre a alta costura, qual seria a dica que você dá para a gente começar realmente a se introduzir nesse mundo de alta costura, de criar um gosto ali por esse estilo de vestimenta? Eu acho que o segredo, antes de tudo, é entender. A alta costura, eu acho que é muito mais que somente uma roupa bonita. É uma roupa que tem horas de trabalho. Às vezes pode ser uma linha muito simples, que não parece nada num manequim, mas aquela peça representa 100 ou 200 horas de trabalho, porque pode ser um tecido bordado, pode ser um tipo de costura que representa muito trabalho. Então toda a técnica por trás dessa roupa deve ser muito bem entendida, deve ser muito bem compreendida pela cliente que compra aquela peça, eu acho. E pelo que eu consegui também analisar em relação ao seu e-commerce, por exemplo, foi possível dar uma olhadinha que muitas das suas peças, elas não possuem estampas, né? Você tem alguma preferência em relação a trabalhar somente com modelos que não possuem mesmo alguns desenhos, que são mais lisos, mais cleans? Não é somente uma preferência minha, eu sou uma pessoa minimalista, mas é que do ano 2012 para cá, nós temos notado na moda que a estampa, como tudo na moda, vem por período, não é? Então, até 2012 tinha qualquer estampado, enfim, não é qualquer estampado, mas muitos estampados, o mercado, a cliente estava procurando muitos estampados. De 2012 para cá, houve uma descida de estampados. Eu acho que hoje a cliente não pede tanto estampado como em anos anteriores. Provavelmente voltará em ciclos futuros. Mas eu acho que no momento eu não acho que é conveniente, talvez, incluir muitos estampados em coleções, além de eu ter uma preferência por um certo minimalismo. Já acabou que é uma marca registrada do Emanuel Lejeune ter esse clean mesmo nas peças, né, de cores, estilos também. Então acho muito interessante você pontuar isso também. E uma coisa curiosa, recentemente você vestiu a Ana Hickman para se não me engano, para um trabalho que ela realizou. E eu também vi nas suas redes sociais
que você vestiu uma influenciadora para ir a Cannes. Como Sim. foram essas experiências para você? E como foi também trabalhar com duas pessoas tão diferentes, né? Uma influenciadora, que foi a influenciadora Isabela, que ainda é uma jovem, trabalhar com a Ana Hickman, que aqui no Brasil é realmente um sinônimo de moda, de elegância. Como foi para você essas experiências? Bom, na verdade, ambas experiências foram, como é que eu diria, grandes surpresas. A Isabela Simões, na verdade, me foi, eu diria, referida pelo produtor de moda dela. Eu tive um evento de lançamento uns meses atrás e ele foi convidado, presenciou o evento e ele tinha me falado, olha, gostei muito da sua roupa e adoraria poder fazer produções em um futuro. E eu, na verdade, no momento que eu menos estava esperando, ele entrou em contato comigo, ele tinha meu contato e perguntou se eu estaria interessado de mandar minha roupa para Cannes. E aí surgiu todo de uma forma natural, não é? Ele já tinha uma ideia do que ele queria para a influenciadora, Isabela Simões, escolheu umas peças. Acabamos decidindo que aquele casaco azul que ela acabou usando era uma peça que funcionava bem para ela. E assim surgiu a experiência. Foi uma coisa muito natural que eu não procurei. Uhum. E com a Ana Hickman, que foi, na verdade, foi para a última campanha de óculos da Ana Hickman, foi um pouco da mesma maneira. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma influenciadora de moda, eu não sabia muito bem quem ela era, e aí ela se apresentou, falou que ela era produtora de moda da Ana Hickman, e que ela gostaria, inclusive pediu minha autorização se eu toparia fazer essa produção. Na verdade, para mim foi uma grande honra fazer esse projeto. E aí ela veio no meu ateliê, buscou umas peças, provou as peças e no decorrer das coisas aconteceu. Então foram experiências que eu não procurei. Eu fiquei muito honrado que as pessoas, na verdade, colocando alta costura no Instagram, me encontrem. Sim, que legal saber disso mesmo, né? Porque a gente analisando, assim, os dois looks, tanto da Isabela Simões quanto da Ana Hickman, o look da Isabela ele é um pouquinho mais diferente do que a gente consegue ver no seu trabalho. Ele é um pouco mais colorido, com uma visão um pouco mais diferente. Já o da Ana Hickman, pelo que a gente consegue ver ali, é ali o seu trabalho mais clássico, né? Aquele, se eu não me engano, é o corset, né? O corset. O corset preto. E eu vi também que no seu e-commerce você tem bastante tipos de corset, diferentes modelos. De onde surgiu essa paixão também? Veio aí da época dos anos 50, essa inspiração dos corsets também? Veio, porque a silhueta dos anos 50 era aquela cintura de avispa com um quadril mais arredondado. Então, toda mulher nos anos 50 era praticamente obrigada a usar corsets. E eu acho que é uma coisa que dá uma silhueta tão feminina e que funciona, porque a gente tem uma tendência a ver corsets numa silhueta eu diria numa silhueta relativamente fina. Mas eu acho que o corset ele funciona para todas as silhuetas, sabe? Não se vê o suficientemente nas passarelas e na sociedade um corpo mais, como é que eu diria, mais redondo usando um corset, que é a coisa mais sensual e mais bonita que existe. Isso é verdade, né? Infelizmente a gente não tem essa visão e essa visibilidade também dessas peças. É muito legal saber também um pouquinho sobre essa posição que as suas peças assumem na sociedade. E olha, Manuel, agora que você já vestiu duas brasileiras, será que agora também vindo para o Brasil, você tem aí em mente uma nova coleção inspirada nas mulheres brasileiras? Justamente, eu já estou nesse processo. Eu agora estou colaborando com uma pessoa para lançar
uma nova coleção e ter um pouco mais um entendimento do mercado brasileiro, que não deixa de ser um mercado muito diferente do mercado europeu e do mercado americano. Então, eu agora estou entrando nessa fase para entender o mercado brasileiro, entender a mulher brasileira, e eu já estou trabalhando numa coleção para o verão 2026, que será apresentado em feiras em 2025. E agora estamos nesse processo, no começo desse processo. E por que escolher o Brasil como a sua próxima parada? Bom, na verdade, o Brasil foi escolhido como, entre aspas, próxima parada há 3 anos atrás. Quando eu estava em Bruxelas, nós resolvemos voltar para cá, resolvemos escolher São Paulo, porque é a cidade para moda e arte no Brasil e na América do Sul. E resolvemos fazer isso porque eu queria me religar com minhas raízes brasileiras, porque minha mãe não deixa de ser brasileira do Espírito Santo. E era uma oportunidade para minha mãe também de voltar ao Brasil também. E você comentou agora também, né, eu até ia puxar esse assunto, que a sua mãe é brasileira, aqui do Espírito Santo. E ele também comentou conosco anteriormente que os pais dele eram diplomatas. Sim. Né? Então a sua mãe, você sempre teve essa influência da moda brasileira na sua vida, graças à sua mãe também? Olha, a moda brasileira, ela começou a entrar na minha vida um pouco depois, sabe? Nos primeiros anos, quando eu fiz meus estudos e tudo mais, eu obviamente era muito influenciado no que estava mais próximo a mim. Então era moda italiana, moda belga, moda inglesa, era tudo que era mais próximo, sabe? Porque eu saí do Brasil em 93 e nunca mais voltei. Então eu perdi um pouco o contato com o Brasil, sabe? Então eu não perdi totalmente porque eu falava português em casa, eu tinha muito contato com a cultura. Sim. Mas o Brasil para mim era uma coisa meio... Era muito distante, né? Não é? E aí alguns anos atrás eu resolvi entrar na internet, resolvi procurar o que estava acontecendo na São Paulo Fashion Week, na Rio Fashion Week. E eu acho que o Brasil, pouco a pouco, foi ficando mais famoso fora. Então, eu comecei a descobrir certos estilistas, como Tufi Dweck, Ercovitch, que ficou muito famoso fora. E aí eu tive essa vontade de descobrir o que os estilistas brasileiros estavam fazendo. E aí, pouco a pouco, eu já cheguei ao Brasil com conhecimento e um interesse bastante grande por moda brasileira. E eu sei que você não pode dar muito, vamos dizer assim, um spoiler da sua nova coleção. Mas o que a gente pode esperar da nova coleção Emmanuel Legione? Vai ser uma coleção bastante, eu acho, abrasileirada. Continuando com minhas referências europeias. E eu diria uma coisa talvez um pouquinho mais, eu não sei se dizer casual, mas uma coisa que possa entrar mais, uma coisa chique, mas que entre mais no dia a dia da mulher, com certos pontos mais de peças conceito. Então vai ter uma misturada dos dois. Entre o requinte com a vida cotidiana. Com uma certa vida cotidiana, sim. É um jeito também de trazer um pouco mais de conforto, creio eu, sem deixar de ser chique. Exato, não é verdade? Exato, totalmente. Manuel, a gente gostaria muito de agradecer, porque se a gente fosse falar aqui sobre moda, sobre novos lançamentos, esse vídeo aqui ia ficar gigantesco. Sim. Então, nós gostaríamos muito de agradecê-lo por estar aqui conosco, sim, por vir aqui falar um pouquinho sobre o seu trabalho e, claro, depois, um pouquinho uns aninhos atrasados, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao cenário brasileiro novamente. Muito obrigado. Né? E vou deixar aqui esse espacinho também para você convidar as pessoas que estão nos assistindo a acessar o seu site, a conhecer um pouquinho do seu trabalho. Sim.
Então, vocês podem, eu convido todos vocês a acessarem meu trabalho por duas plataformas, na verdade. A plataforma Instagram, que é Maison Emmanuel Lejeune, na verdade é Maison Emmanuel Lejeune em uma só palavra. A página web com o e-commerce, que é www.emmanuellejeune.com.br. E você que está assistindo a gente também, convido a vocês conferirem os nossos outros conteúdos aqui da Manequim, nas nossas redes sociais e também no nosso site oficial. Nós vamos ficando por aqui, eu, Emanuel, e te convidamos a conferir muitas outras dicas de moda, beleza e autocuidado. Até mais!